Boa tarde, pessoal. Professor Júlio novamente aqui. Vamos dar continuidade, então, ao curso de Geodésia para o CNU 2024. O tópico passado, a apresentação passada, a gente fez uma passagem muito rápida, né, sobre os elementos de geodésia que vão ser agora vistos de forma mais pausada, com mais calma e também mais aprofundada. Então, dando continuidade aqui, e ainda dentro do item de realização de sistemas geodésicos, né, que seria a definição e a realização de sistemas geodésicos de referência, a gente vai continuar. Então, deixa eu ir para o slide aqui. Sistemas de referências geodésicas. Então, eu tenho aqui vários sistemas de referência na realidade. Eu tenho um sistema de referência que a gente vai considerar como... Deixa eu diminuir, fechar aqui a câmera para melhorar a performance. Eu tenho os sistemas de referência, né, como de um modo geral. Então, eu tenho sistemas de referência clássico, eu tenho os sistemas de referência que são adotados no Brasil. Nas próximas apresentações, nas próximas aulas, a gente vai falar de referenciais modernos, sistemas de coordenadas geodésicas e os parâmetros de transformação. Não que isso esteja totalmente dissociado um item do outro. Na realidade, eles estão misturados. A gente coloca assim de forma separada, só para ser uma forma mais didática e uma forma mais fácil de compreender. Então, aqui, de cara, eu tenho um sistema de referência geocêntrico, que a gente viu lá na primeira aula, que seria o sistema esférico ou elipsóidico, onde eu tenho a minha definição básica de latitude e longitude. Então, aqui vocês podem ver que, né, pela figura, num ponto P qualquer, na superfície física da Terra, eu tenho a minha latitude, que pode ser contada como segmento de arco de meridiano, e eu tenho a minha eu tenho a minha longitude, que é um segmento de paralelo contado do meridiano de referência, ou meridiano de Greenwich, até o meridiano passante pelo ponto. Então, na definição de sistemas de referência, eu tenho o meu sistema de referência clássico. O que diz o meu sistema de referência clássico? Ou terrestres ou geodésicos, né? Então, os meus sistemas terrestres ou geodésicos estão associados a uma superfície que se aproxima à forma da Terra. E juntamente com um sistema de coordenadas. Ela pode ser esféricas, geodésicas, e eu também posso ter um sistema de referência quando eu vou jogar no plano. Daí, no caso do plano, a gente vai entrar num tópico específico de projeção cartográfica. Eu projeto a minha superfície, meu sistema de referência, que ele é esférico, no caso de geodésico, ou elipsóidico, num plano. Daí a gente vai ver lá na frente, depois, lá em projeção cartográfica, que a gente vai usar muito o conceito de esfera modelo para trabalhar com as projeções cartográficas. Mas isso é um outro tópico que é mais para frente ainda do nosso curso. Então, sistema de referência clássico. Então, vamos à definição. Ó. No Brasil, o nosso sistema clássico que foi adotado até 2005, com transição até 2015, parece, era o dato astrogeodésico horizontal. Isso é uma definição. Nosso sistema clássico era o dato astrogeodésico, porque ele usava coordenadas astronômicas, por isso astrogeodésico. Então, a definição dele é um sólido geométrico, um elipsóide de revolução, como eu falei lá rapidamente, com um achatamento e o semi-eixo maior da elipse, ou do elipsóide de revolução. Como também falei, a superfície física que mais se aproxima à superfície matemática que mais se aproxima à superfície física da Terra, onde são desenvolvidas observações geodésicas. 2. O posicionamento, a orientação do referencial feita através de 6 parâmetros.
Então, topocêntrico. A origem é latitude, longitude, azimuth, a ondulação do geóide, que a gente viu lá rapidamente, a meridiana e a primeiro vertical. Então, para o meu sistema astrogeodésico, eu tenho o posicionamento da minha elipse, que é o datum. Vou falar melhor isso, não é que a elipse é o datum. Eu tenho o posicionamento do meu elipsoide de revolução, tocante ao geóide. Então, a gente vai ver que aqui, que alguns pontos, a gente vai ver que em alguns casos, o N aqui, que é a ondulação do geóide, é zero, e também que a meridiana e a primeira vertical é zero. Então, quando eu faço a coincidência, onde eu posiciono o meu elipsoide de revolução, tangenciando a elipse e a superfície da Terra, eu tenho o meu datum. No caso aqui, a gente está falando do datum astrogeodésico. E depois, quando a gente entrar na história, vocês vão entender melhor esses três parâmetros aqui na questão do posicionamento. A outra coisa da definição do sistema astrogeodésico é a realização, ou a materialização, ou seja, como é que fisicamente eu materializo meu sistema clássico. As coordenadas, né, dos pontos de observação geodésica, distância em ângulos, azimuths, ou seja, observações de origem terrestre. É materializada através de, fisicamente falando, através de marcos geodésicos. Então, aqui, ó, eu antecipei um pouco, o datum topocêntrico lá. Que eu falei, eu tenho aqui um ponto onde é incomum a superfície física da Terra, o elipsoide e o geóide. Então, a definição direta é forçadamente, ou seja, a gente força essa junção aqui, a coincidência do geóide com o elipsoide. Aonde, nesse ponto, as coordenadas astronômicas coincidem sempre com a geodésica e a altura geoidal é zero. Então, o que vai acontecer aqui? Diretamente, vocês estão observando que a altura geoidal é zero, né? Porque coincidiu o elipsoide com o geóide. E eu também forço para que a meridiana e a primeira vertical também sejam nulas. Mas, mesmo assim, eu tenho dados topocêntricos, onde eu tenho valores para a primeira meridiana, para a seção meridiana e a primeira vertical, como é o caso do Córrego Alegre. Então, a definição teórica a definição teórica de um sistema clássico com dado topocêntrico, ela é topocêntrica, né? Então ela não coincide com o centro de massa da Terra, ela não é geocêntrica. O geóide e o elipsoide se coincidem e a origem do sistema são as coordenadas geodésicas: latitude, longitude e altitude ortométrica. Aí, no caso do Brasil, na evolução histórica do nosso sistema clássico, houve vários datums, né, ao longo do tempo. Então, seguindo, eu tive o Córrego Alegre, o Astro Chua, que foi apenas para preparar o SAD 69, o SAD 69, o SAD 69/96, que foi um reajuste da rede, e o SIGAS 2000, que daí ele foge de dados topocêntrico, ele não é mais topocêntrico, ele está aqui, mas ele não se enquadra, ele já se enquadra na definição moderna de datum, né? De sistemas referenciais modernos. Então, seguindo a evolução histórica, eu tenho lá o Córrego Alegre, ó, que foi até 79. Aqui tem nesse gráfico aqui, a gente tem uns períodos de anos, né? Então, eu tenho para Córrego Alegre, para SAD 69 e para Sigas. Sigas, como é uma conceituação moderna, ele já tem pouco tempo de uso, tem 16 anos apenas. O Córrego Alegre perdurou por 3 décadas, né? E o SAD 69, 26 anos, quase 3 décadas também. Então, eu tenho aqui a definição do datum topocêntrico Córrego Alegre. Ele é oficial até 1979, o elipsoide de referência dele é o Hayford. Ele está localizado próximo ao município de Uberaba. A minha latitude geodésica é igual à minha latitude astronômica,
né, nesses valores, a minha longitude geodésica igual a minha longitude astronômica e a minha ondulação do geoide é zero. Aqui eu tenho um azimuth geodésico, os parâmetros da elipse de Rayford, são os parâmetros da elipse de Rayford, e aqui eu tenho a minha definição do Datum Córrego Alegre. De 79 em diante, eu adotei o SAD 69, que tem como elipsoide de referência o GRS 1967, e o Datum é o vértice Chua, que também é próximo ao Uberaba, onde eu tenho a minha latitude geodésica, longitude geodésica, meu azimuth geodésico. A minha ondulação do geoide é zero, forçadamente, mas eu tenho os componentes da meridiana e primeira vertical. Aqui eu tenho os parâmetros do elipsoide GRS 1967, que é o elipsoide associado ao datum. Então, uma coisa aqui que fica claro, o datum não é um elipsoide, o datum é um ponto onde forçadamente há uma coincidência do elipsoide de revolução, da elipse e da superfície fixa da Terra. Este ponto é um datum, né? E o plural de datum é datas. Data, desculpa. Então, eu tenho vários datas aqui na evolução histórica do data no Brasil. Seria como se eu estivesse falando o plural de datum, só que o plural de datum é data. Então, aqui, ó, o SAD 69, ele começa em 79 e vai até 2005, com uma período de transição até 2015. Mas a partir da resolução normativa de 2005 do IBGE, já se adota um sistema geodésico brasileiro SIRGAS, que daí já não é astrogeodésico, ele é geocêntrico e a definição dele é totalmente diferente. Isso aí a gente vai ver na parte de referenciais celestes terrestres. A definição do SIRGAS, ele é um sistema de referência terrestre internacional. O elipsoide do sistema geodésico de referência é o 1980. Esse é o elipsoide do SIRGAS 2000. Aqui estão os parâmetros dele, né? O sem-eixo maior, o achatamento. A origem dele não é mais um dado, como vocês viram há uns minutos atrás, que eu tenho uma latitude, uma longitude, uma ondulação do geoide igual a zero, seção meridiana em primeira vertical, forçadamente às vezes igual a zero ou não. A origem dele é o centro de massa, e a orientação dele são dos polos medianos de referência, com uma consistência de mais ou menos 0,005 segundos, com as direções definidas pelo Bureau Internacional de Lahore em 1984. Então, fixou-se em 84 o Bureau Internacional da Hora, né? Fixou a orientação. Então, essa é a definição do sistema SIRGAS, do sistema de referência terrestre. Transformações. A gente vai ver uma parte aqui agora, mas depois vai ter outras partes de transformações. Como eu falei, embora a gente tenha segregado para facilitar o entendimento, elas estão todas misturadas. Então, no Brasil hoje, a partir de 2005, com um período de transição de 10 anos, foi adotado o SIRGAS. O sistema de referência clássico, o datum astrogeodésico horizontal, deixou de ser usado a partir da adoção do SIRGAS. No caso, independente do clássico ou do moderno, o sólido geométrico é definido pelo fator de achatamento e o semi-eixo maior. No caso do astrogeodésico, o posicionamento, orientação, coordenadas de origem, azimuth, ondulação do geoide, desvio da vertical, que compreende lá a seção meridiana e a primeira vertical.
E eu tenho a força, forçadamente, como a gente já falou, essas coincidências, né? Geodésica com astronômico, uma longitude e a altitude. Isso aí é uma situação especial da elipsoide de referência no caso clássico, que é o astrogeodésico, que é o que a gente já falou que força a coincidência dos parâmetros astronômicos, geodésicos e ondulação do geóide. A materialização, como a gente já disse, é usada através das observações geodésicas e são representadas fisicamente pelos marcos que compõem a rede geodésica brasileira. Então, aqui eu tenho uma figura, eu tenho o SAD, que ele é um datum local topocêntrico, e eu tenho o SIRGAS, que é um geocêntrico. Então, aqui eu tenho, para o datum aqui, um ponto de coincidência, né, onde eu fixei o meu datum local topocêntrico, e no caso do geocêntrico, eles têm uma semelhança, né, onde as diferenças são mostradas aqui, são a ondulação do geóide. Aqui eu tenho fisicamente, uma visão física de uma rede geodésica, que seria a materialização dos marcos. E agora, entrando aqui em algumas questões de prova de concurso, que abrange mais ou menos o tema que a gente está falando, que vem aqui, ó. Essa aqui é moleza. CESP, né? Itaipu Binacional, no 2024 também. O atual datum oficial do Brasil é o TN, SAD 69, Córrego Alegre, SIGAS 2000, WGS 84. Na realidade, essa pergunta não é muito bem elaborada, porque datum oficial vai te confundir, né? Porque datum é um ponto, mas no caso aqui o gabarito é, obviamente, essa aí tá moleza, SIGAS, né? É SIGAS. Outra questão aqui da CESP também, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em um sistema de coordenadas cartográficas, latitude é medida em graus a partir do meridiano de Greenwich, enquanto que a longitude é medida a partir da linha do Equador. Certo ou errado? Então, presta atenção aqui, ó. Em um sistema de coordenadas cartográficas, ou entenda como geodésica, a latitude é medida em graus a partir do meridiano de Greenwich, enquanto que a longitude é medida a partir da linha do Equador. Certo ou errado? Dá um tempo para vocês pensarem. Bom, então vamos lá. Errado. Isso é uma pegadinha. Então, para confundir o aluno, ela inverteu os conceitos aqui de latitude e longitude. Mais uma, também da Cal. Em geodésia, a superfície física da Terra é considerada regular e pode ser representada por uma simples relação matemática. Certo ou errado? Padrão CESP. A resposta é errado também. Também é outra. Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Então, pessoal, falando aí, dá uma passada geral sobre sistemas de coordenadas e sistemas de referenciais adotados, e principalmente a questão do datum, definição de datum, é o que eu tinha para falar nessa aula aqui.